Então, vamos pensar, vamos reproduzir esse mesmo gráfico aqui para baixo. A gente tem, então, a gente tem aqui a variação do ponto Q até o ponto P, beleza? E essa variação é através da reta secante. E aí, vamos traçar, então, a nossa secante desses dois pontos aqui. Ele passa pelo Q, P, ele passa aqui pelo Q. Então, conforme o Q varia ao limite do ponto P, se ele varia e ele chegar aqui, por exemplo, a gente vai ter a reta secante, que vai subir um pouco mais, né? Então, ela vai passar por aqui, ela passa por esse ponto, e se subir mais? Ela passa por aqui, e ela passa aqui, ela vai subindo e vai variando conforme o Q for se movimentando, tá? Então, conforme o Q se movimenta, vai ter um momento que a gente vai chegar aqui. E nesse momento que a gente chegar nessa linha aqui e não passar por outro ponto, é o momento que a gente encontrou a tangente da função, tá? A tangente da função do limite se aproximando nessa inclinação aqui, se aproximando a P, certo? E aí, dada essa curva de y igual a f de x, a gente tem, seja ele o nosso P do ponto x1 até o ponto x2, tá? De acordo com o gráfico que a gente viu aqui acima, certo? O P, ele é o x1 até o x2, que está aqui. Logo, a gente vai ter também, do ponto Q, da variação dele, um ponto sobre ela. Beleza. A inclinação dessa reta aqui, eu denominei aqui, eu chamei de A, tá? Eu coloquei de amarelo aqui nesse cantinho. Beleza. Então, a inclinação dessa curva aqui, da tangente na curva no ponto P, ela é dada por quanto? Bom, ela é dada por m de x1 igual a quanto? Ao limite, e esse limite aqui, ele é de quê? Do Q se aproximando do P, certo? É o que a gente viu ali. De que a gente é? Como é que a gente faz esse limite? A gente faz através da variação do y sobre a variação do x, tá? Isso aqui, há muito tempo atrás, lá no século XVIII, essas ideias, elas são do Isaac Newton e do Leibniz, tá? Dois matemáticos muito influenciados. E aí, isso aqui é igual, a gente pode falar que isso é o limite, tá? Do ponto. Esse ponto Q, ele corresponde a quanto de x? Ponto Q, ele veio para onde? Lá no x2, certo? Então, o que corresponde ao ponto x2. Então, o limite do x2 tendendo ao P, não é? E P, ele é quanto de x aqui que a gente viu lá em cima? É o x1, certo? Então, ele varia no limite até chegar no x1. Então, é o limite do x2 até chegar no x1, certo? E o x2 até chegar no x1 é a razão da variação deles, que a gente viu aqui anteriormente. E a variação seria o quê? A função, né, do y2 menos a função do y1 sobre o x2 menos x1, certo? Que é aquela razão. E essa razão aqui, o y, ele é a mesma coisa que o x, f de x. Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai substituir o y pelo nosso f de x. Então, a gente tem o limite de x2 tendendo a x1, certo? Da variação. Então, a equação da reta tangente a curvas y igual a f de x, que a gente está denominando, ele vai ser em p de x1 e f de x1, no qual o p ele não é fixo mais, ele vai variar. O que vai acontecer? A gente vai ter m de x1, tá? Que é o coeficiente dele, que é igual ao limite do x tendendo a da variação do x tendendo a zero. Dentro disso, descobriu-se, né, que através da variação dele, a gente vai ter a função do x1 mais a variação que tiver aqui no ponto P, certo? O P não é fixo mais, agora ele varia. Então, a gente soma no ponto x1,
tá? Porque conforme a gente viu anteriormente, lá em cima, esse aqui é o ponto x1 corresponde ao p, e aí vai ter a variação do x1. Então, essa variação do x1, quando o p não for fixo, a gente soma, né, com o ponto dele mais a variação do nosso x. Isso aqui menos a função do x1. Então, se a gente conseguir calcular a função do x1 mais a variação, tirando a função do x1, a gente consegue encontrar a variação dessa reta, tá? A gente consegue encontrar a inclinação da reta quando o p tiver inclinação. Logo, isso aqui vai ser dividido por quem? Pela variação de x, que é x1 menos o x2, tá? Seria a variação dele. Então, essa seria a nossa fórmula para calcular dentro dessa função aí quando p não for fixo, tá? Isso se existir limite, tá? Se haver um limite dentro da nossa curva. E aí, no caso, se realmente existir o limite, a gente vai ter y menos a função do x1, que seria igual ao m da variação que a gente tiver na nossa conta, m de x menos x1.